Boa tarde ou boa noite, pessoal. 6h15, acho que é boa tarde ainda, né? Tudo bem com vocês? Olha aí. Nesse momento tem... Sabe quantas pessoas ali online, pessoal? Nenhuma, só eu mesmo online. Tô brincando, gente. Vamos lá. Pessoal, David, tem esse negócio de botar aí na tela? Tem não, né? Só vai aparecer aqui, né? Maravilha. Maravilha. Gente, a matéria agora é essa aí, ó. Agentes públicos. Quem foi meu aluno na graduação aqui, estou vendo que tem uns meninos que foram meus alunos, vai abusar aqui dessa matéria, porque o Direito Administrativo 2, né, metade do curso é vendo agentes públicos. Metade do curso, porque essa matéria é grande, pessoal, né? O que acontece? Na versão passada do cursinho, né, no último cursinho, né, eu acabei não vendo essa matéria, acreditando que não ia cair. Por quê? Porque estão falando na reforma administrativa direto, e a reforma administrativa vai mexer nesse assunto aqui, né? Só que acabou caindo. Aliás, a prova passada da OAB de Direito Administrativo, a primeira fase, né? Eu acho até que na segunda eles maneiraram, em geral, porque a de administrativo, a segunda fase de administrativo, caiu lá um agravo de instrumento, que não é uma peça do outro mundo, o aluno tem que estar preparado para fazer, né? Não é desculpa para o aluno ter caído uma peça um pouquinho mais difícil do que as outras. Mas, enfim, o fato é que a OAB passada de Direito Administrativo caíram matérias surpreendentes. Por exemplo, improbidade administrativa era um assunto que a lei ia mudar uma semana depois e cobraram improbidade, né? Um negócio assim. Absurdo você cobrar uma matéria que uma semana depois vai mudar. Você vai exigir do aluno para ele se tornar advogado um conhecimento que ele nunca vai usar na vida, porque a lei vai mudar uma semana depois. E cobraram improbidade. Eu achei absurdo isso. Enfim, então, o que acontece? Né? A reforma administrativa, pararam de falar nela, pelo menos diminuíram, né? Diminuíram aí as discussões, a propaganda. Muita gente passou a defender se posicionar contra a reforma administrativa, esse negócio do fim da estabilidade do servidor seria mesmo um absurdo, né? Então, pararam de falar na reforma administrativa. E aí, parando de falar na reforma administrativa, essa matéria volta com tudo. Agentes públicos sempre foi a matéria que mais caiu na OAB, só que na prova de direito administrativo. Só que serviços públicos ganhou espaço ultimamente, né? Muito embora não tenha caído na última prova, mas nas anteriores caiu, tanto que nós resolvemos aqui na aula passada, hoje ainda, várias questões de serviços públicos, né? Mas essa matéria aqui, ela sempre caiu bastante também, E aí, como pararam de falar na reforma administrativa, a probabilidade de cair agora é maior ainda, né? Maior ainda. Bem, olha só, gente, essa matéria é grande. Não dá para a gente ver com calma aqui. Vocês sabem quantos slides tem aí? Tem uns 240 slides aqui. 240. Aí é o seguinte, nós vamos ter que pedir luz aqui, né, iluminação divina, para a gente estudar o que é mais importante. Tá? Olha só. Essa matéria, o que é mais importante dela? A parte constitucional. Dentro da parte constitucional, o que é muito importante para vocês? É importante ler ali os artigos 37, o 38, que é bem pequenininho da Constituição, né? 39 e 41. 37, 38, 39 e 41. É do 37 ao 41, pulando o 40, porque o 40 fala da previdência dos servidores públicos e é um assunto que não costuma cair na prova de administrativo, né? A previdência, a aposentadoria dos servidores públicos. Muito embora já tenha caído no passado, mas não costuma cair, há muito tempo não cai, né? Enfim, então ali é importante você ler mesmo, estudar o artigo 37, 38, 39 e 41 da Constituição. 37, 38, 39 e 41.
É do 37 ao 41, pulando só o 40. Do 37 ao 41 da Constituição, pulando apenas o artigo 40. É importante você ler, tá? 37, 38, 39 e 41, tá? Aí, que mais? Que mais que eu recomendo dentro dessa matéria? Os entendimentos do STF com repercussão geral. O que é que você pode fazer, pessoal, aqui, né? Você pode fazer assim, ó. Você pode pegar esses slides de PowerPoint, colocar no seu computador e dar um Ctrl F. Você dá um Ctrl F e digita repercussão geral, tá? Você dá um Ctrl F, você bota esse arquivo no computador, dá um Ctrl F e digita repercussão geral. Onde você encontrar repercussão geral, você vai estudar o entendimento do STF com repercussão geral. Não é um exercício difícil de fazer, tá? Certo? Porque esse assunto é muito grande. Você vai tomar muito tempo se você for estudar com calma esse assunto todinho. Tá bom? Então, eu já dei duas dicas importantes aqui. A primeira, ler os artigos da Constituição, esses que eu falei, 37, 38, 39 e 41. Segunda, pegar o material, dar um Ctrl F e digitar repercussão geral. Onde você encontrar repercussão geral, você vai estudar no slide, onde tiver, certo? Pronto. Da parte constitucional, o que é importante é isso, tá bom? Na parte constitucional. Aí tem a parte do Estatuto do Servidor Público, que a referência para a prova da OAB é a Lei 8.112. Da Lei 8.112, pessoal, tem duas coisas importantes e é o que vem caindo, viu? Eu já posso até começar falando disso. Porque vem caindo isso. Que tem uma parte conceitual da Lei 8.112. Deixa eu até tirar aqui o modo apresentação. Tirar aqui, terminar a apresentação aqui. E vou colocar... Desligar? Posso. Deixa eu passar aqui. Será que desliga aqui? Alguém está com controle aí? Ah, tá. Controle bem aqui. Pronto. Então, pessoal, certo. Olha só, a parte da Lei 8.112, né? Vou até colocar nela aqui. Olha só. Lei 8.112, vamos lá. Tem muita coisa, né? Responsabilidade, eu marquei aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Essa parte da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores, tem duas partes importantes nela, pessoal. Essa parte inicial, que eu chamo de conceitual, ó. Essa parte inicial que eu chamo de conceitual. E, boa noite, capitão, tudo bem? E a parte do regime disciplinar, que eu já botei tudo resumido, viu, pessoal, no slide, né? Então, assim, no slide, a parte da Lei 8.112 é tudo que tem no slide, né? Tudo que tem no slide, porque eu já coloquei no slide resumido para vocês. Então, eu posso resumir dizendo o seguinte, leiam a parte dos slides que trata disso aqui, ó, a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Federal, tá? Que eu já coloquei só o que é essencial para vocês, tá bom? Então, vamos fazer isso, pessoal. Assim, a parte só de ler os artigos da Constituição é a parte mais fácil. Então, vocês têm que fazer isso. É o mínimo que vocês devem fazer, tá? Assim, se vocês me permitirem, eu já vou logo falar dos entendimentos do STF com repercussão geral. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, vamos devagarinho. Essa primeira parte aí, conceitual, ó, ela não tá tendo um delayzinho, né? David não tá por aqui? Tá almoçando? Ixi, Maria, tá almoçando tarde. Tá tendo um delayzinho, né? A conexão interrompida. O David?
Ó, deu um probleminha aqui grande. Tem um torresminho aí, essa é a parte boa de vir presencialmente, é o lanche. Pronto, meu amigo David vai colocar aqui. Pessoal, pronto, aí tem a parte conceitual, gente. Essa parte da classificação não costuma cair, tá? Mas aqui já tem entendimento com repercussão geral, então eu já vou falando disso. Vai lá, meu amigo David. Vamos lá, começar a falar dos entendimentos do STF com repercussão geral, certo? Bora lá. Let's go. Let's go, que em inglês é let's go. Meu filho faz essa pegadinha comigo. Let's go, que em inglês é let's go, né? Let's go, já está em inglês? Não, capitão. Isso é importante, né? Principalmente para a aula de direito administrativo. O Juliano Ariston, viu? Um grande orgulho para os músicos da região aqui. Ele ter... Não, eu conhecia gente. Deu certo, né? A gente tem amigos em comum, mas eu não o conhecia pessoalmente. Vamos lá, pessoal. Já entendimento do STF com repercussão geral. Eita, David. Ah, não, é isso mesmo, né? Tá certo, deu certo. Pronto, gente, essa parte, vamos lá. Tá aqui, ó, entendimento do STF com repercussão geral. Eu menciono aqui, né? As causas laborais dos seletistas são julgadas pela Justiça do Trabalho. Vamos lá, o que é isso? A relação de trabalho típica do direito administrativo é uma relação de trabalho estatutária. O que significa isso? Que você é regido por um estatuto, que é uma lei específica, e não pela Lei Geral dos Trabalhadores, que é a CLT. Então, a relação de trabalho típica do direito administrativo não é seletista, é estatutária, que são regidos pelo estatuto e não pela CLT. Mas existem servidores públicos. Isso aqui é os alunos que passaram na OAB, que saiu ontem o resultado, chamando para a festa aqui. E é mesmo. Depois vai ser vocês. Olha, e tem que chamar para a festa, né? Então, é o seguinte, mas tem, dentro da administração pública também tem seletistas. Por quê? Porque muitos municípios não têm estatuto de servidores, né? A União tem o Estatuto dos Servidores Federais, os estados têm, as capitais de estados têm, muitos municípios têm Estatuto de Servidores e tem muitos municípios que não têm Estatuto de Servidores. Só que tem mais. Dentro da administração pública tem uma parte que é a parte onde o Estado é empresário, que o Estado pode ser empresário, né? Que são as empresas públicas e sociedade de economia mista. Esses servidores públicos que trabalham nas empresas públicas e sociedade de economia mista, eles não são estatutários, eles são seletistas. Pronto. E as causas trabalhistas dos seletistas são julgadas na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela é especializada em seletista, então ela julga causas trabalhistas dos seletistas. Os estatutários, os temporários também, as causas trabalhistas dele não são julgadas na Justiça do Trabalho, são julgadas na Justiça Comum. Então, é basicamente isso. A Justiça do Trabalho julga as causas dos seletistas e os servidores que não são seletistas, as causas trabalhistas deles, são julgadas na Justiça Comum. Basicamente isso. Beleza, isso é a regra. Aí o STF tem um entendimento com repercussão geral que funciona como uma exceção, que é o que eu vou explicar agora, tá bom? Vamos lá? Compreender a repercussão geral? Ó, em 2020, o STF fixou essa tese com repercussão geral, significa que a probabilidade de cair em provas é grande, viu? Quando é entendimento com repercussão geral. Vamos lá. Compete à justiça comum e não do trabalho. Que aí vai ser como se fosse uma exceção aqui. Eu acho melhor ligar, viu? Já tô... Aquele tá ligado, é? Então liga só esse. Pronto, só isso. Vamos lá. Compete à justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual. Eu vou explicar, tá? De seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, que é o concurso, né? O concurso, certame e o concurso, em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. Vamos lá.
O Banco do Brasil faz um concurso público. Você está fazendo o concurso, você não passou ainda, você não está trabalhando ainda. Você é só um candidato, você não sabe nem se vai passar. Aí você, só que teve um problema no concurso, proibiram quem usava brinco de entrar no concurso. Até eu voltei a usar um brinquinho agora, antes de começar as aulas, né? Depois eu vou... A minha mãe, ela briga comigo. Eu usava um brinco que tinha o nome Jesus aqui, antigamente. Era. Pois é, aí está lá no edital do concurso, que quem usa brinco e tem tatuagem não pode participar do concurso. Daí você, vixe, rapaz, o que tem a ver, né? Que coisa discriminatória, né? Aí você vai ajuizar um mandado de segurança para suspender esse concurso, para poder reverter essa cláusula, anular essa cláusula aí. Você vai ajuizar o mandado de segurança onde? A questão é a seguinte, quem trabalha no Banco do Brasil é seletista, né? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, você pensa que vai ajuizar isso na Justiça do Trabalho, mas não é. Por que não é na Justiça do Trabalho? Porque você não está trabalhando ainda. Nós estamos tratando da fase pré-contratual. Você ainda está fazendo o concurso, você não sabe nem se vai passar. Então, você ainda não é servidor público. Tá? Por isso que, nesse caso aqui, essas controvérsias relacionadas à fase pré-contratual, você não vai ajuizar na Justiça do Trabalho. Você vai ajuizar na Justiça Comum. Certo? Qual justiça comum? Federal ou estadual? No caso do Banco do Brasil, é justiça estadual, porque é uma sociedade de economia mista. Certo? Se fosse a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, ou os Correios, que também são uma empresa pública, aí você ajuizaria onde? Na Justiça Comum Federal. É o que diz no artigo 109 da Constituição. Que se for a União, as autarquias da União, ou as fundações públicas da União, ou as empresas públicas da União, aí a causa na Justiça Federal. As causas comuns vão para a Justiça Federal e não estadual. Mas, enfim, pessoal, aqui a questão é essa. Fase pré-contratual do concurso, mesmo que você seja seletista, a ação judicial vai ser ajuizada na Justiça Comum e não na Justiça do Trabalho. Beleza? Qual seria a competência deles? Assim, no Nubank, Banco Inter, que não tem. Eles não são físicos, mas eles são online. Aí até perguntava para a professora qual seria, onde seria, né, julgado esse processo. Aí ela até falou que seria numa cada pessoa que está utilizando, né? Então sempre seria. Certo. Não tem nenhuma entidade de administração pública no meio aí envolvido, né? Na história? Então, pronto, eu vou ficar de fora dessa discussão aí, que aí não tem a ver com o direito administrativo. Sim. Mas, enfim, a questão aqui, em relação, que diz respeito ao direito administrativo, é quando tem entidade da administração pública no meio. Aí você pode ir para a Justiça do Trabalho, se for, por exemplo, o problema de o empregado do Banco do Brasil fez lá horas extras e o Banco do Brasil não pagou as horas extras dele. Onde que ele vai ajuizar essa ação? Justiça do Trabalho, que aí é uma ação trabalhista, ele já está trabalhando, isso, não é pré-contratual, isso mesmo, é isso, tá? Beleza, pessoal, e aqui a parte constitucional, né? Esse artigo 37 é fundamental, é uma coisa que é bastante falada, eu acabei de dar o exemplo da tatuagem e do brinco, né? Requisitos de acesso aos cargos públicos. É porque o edital ele não pode estabelecer a limitação ao requisito de acesso sozinho, tem que ser a lei. Ó. Tem que ser a lei. Então, por exemplo, é muito comum, o concurso para policial tem o edital do concurso limitando a idade. Diz lá que quem tem mais de 35 anos não pode fazer concurso para policial. O edital pode dizer isso sozinho? Sozinho não. Se o edital disser isso sozinho, isso é nulo. Agora, se a lei disser, aí tudo bem. Tem uma lei limitando a idade, tudo bem. Só que tem um detalhe, essa lei não pode ser discriminatória, porque se ela for discriminatória, ela vai ser inconstitucional. A restrição, na verdade, são duas coisas que a restrição tem que ter. Ela tem que ser prevista em lei e ela não pode ser discriminatória. Então, por exemplo, você vai fazer o concurso para delegado de polícia e tem lá um limite de altura, dizendo que o baixinho não pode ser delegado, né? Para isso ser possível, tem que ter uma lei prevendo isso, não basta o edital do concurso,
E essa lei, essa restrição prevista na lei, ela não pode ser discriminatória, ela tem que ser fundamentada em critério científico. Então, os cientistas da área, os estudiosos da área, têm que dizer, olha, tem que justificar, o delegado baixinho não consegue trabalhar. Se disser isso, é válido, porque eu acho que não seja verdade, porque não tem problema nenhum o delegado ser baixinho, né? Não tem problema nenhum. Então, para mim seria discriminatório isso. Porque, enfim... Tá, vamos seguir, pessoal. Então, tem que observar essas duas coisas aí, a restrição, tá? Restrição ao acesso a funções públicas. Tem que ser prevista em lei e não pode ser discriminatória. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aí, enfim, estrangeiro pode ocupar cargo público, pessoal, função pública? Olha só, pessoal, pode sim. Pode, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Só quando a lei permite. A regra é não. Veja, é porque é diferente para brasileiro e estrangeiro. Certo? Aí, quando eu falar de brasileiro e estrangeiro aqui, eu estou falando de todo brasileiro, porque tem o brasileiro nato e o naturalizado. Mas eu estou falando de todos, tanto do nato como do naturalizado. Tá? Eu estou diferenciando aqui, é brasileiro e estrangeiro, não é brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Os dois são brasileiros. Falando brasileiro e estrangeiro, o que acontece? Se a lei não disser nada sobre um cargo, só quem pode assumir é o brasileiro, qualquer ele, tanto nato como naturalizado, se a lei não disser nada. Mas a lei ela pode limitar, a lei pode dizer, olha, por exemplo, a lei 8.112 diz, tem que ter 18 anos, senão não pode assumir o cargo, ela está limitando. A lei pode chegar e limitar. Agora, se a lei não disser nada, só vale para brasileiro, não vale para estrangeiro. Para estrangeiro ocupar cargo público, a lei tem que dizer expressamente. Por exemplo, professor universitário federal, a lei permite expressamente que estrangeiro ocupe esse cargo. Então, a lei tem que permitir estrangeiro. Então, resumindo, pessoal, é porque o acesso aos cargos públicos para estrangeiros é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque só vai existir quando a lei expressamente regulamentar. Certo? Outra coisa. Mas e brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Aí existem funções públicas que só podem ser ocupadas por brasileiros natos. São essas aí que estão no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Quais são elas, pessoal? Agora sim, é só brasileiro nato. Tem que ser nascido aqui, não pode nem ser naturalizado. Presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Ministro do STF, os diplomatas e os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Essa turma aí não pode nem ser brasileiro naturalizado, tem que ser brasileiro nato. Certo? Certo? O brasileiro naturalizado pode ser juiz federal? Pode. Pode ser juiz federal, o brasileiro naturalizado, de boa. Sem precisar a lei dizer nada, porque ele não é brasileiro. Se ele fosse estrangeiro, é que a lei ia ter que dizer, que estrangeiro pode ser juiz federal, mas a lei não diz isso. Então, significa que estrangeiro não pode ser juiz federal. Porque a lei não fala nada. Tá? Mas o brasileiro naturalizado pode ser juiz federal? Pode, porque ele é brasileiro, né? E juiz federal não está aqui nessas funções que é só para brasileiro nato. Beleza? Vamos lá. Tem um requisito de acesso no caso de juízes e promotores, pessoal, tá? Que são os 3 anos de atividade jurídica, né? É um requisito de acesso ao que vocês já ouviram falar nisso, né? A questão polêmica aqui é de quando a quando. Por exemplo, você está na faculdade de Direito, está estagiando. Esse tempo de estágio seu durante a faculdade conta como os 3 anos de prática? Não, não conta. Você já tem que ser formado em Direito, ainda que você não seja advogado. Ainda que você não seja advogado, você tem que ter concluído a faculdade. Concluiu a faculdade, já pode começar a contar os 3 anos de prática. Outra coisa, quando que você tem que ter os 3 anos? É na hora que você se inscreve no concurso? É na hora que você toma posse? Aqui é interessante, porque é no momento da inscrição definitiva no concurso. O que é que eles estão fazendo? Né? Eles fazem a primeira fase desses concursos e quem quiser, todo mundo que se inscreve, né, você faz só uma pré-inscrição na internet. Né? Você faz uma pré-inscrição, faz a prova objetiva. Quando você passa na prova objetiva é que você vai lá fazer sua inscrição definitiva no concurso. Aí, na hora dessa inscrição definitiva, você tem que comprovar os 3 anos de prática jurídica. Certo?
Não é na posse, não é na posse. Tá? Aqui é importante, pessoal, porque eu menciono aqui, ó. Eu menciono aqui, atenção, o que tem aí, ó? Nos demais casos, o termo final para a comprovação das exigências é a data da posse. É porque é o seguinte, você se torna servidor público na hora da posse. Né? O que acontece? Você passa no concurso, aí a administração nomeia você. Depois terminou o concurso, saiu o resultado, não sei o quê. Tem até que tomar cuidado, eu sempre digo, né? Quando você passar em concurso público, porque se você gostar de beber, tomar uma cervejinha, você pode beber demais, né? Sai o resultado preliminar, você comemora. O resultado final, comemora. Aí a nomeação, você comemora de novo. Só não pode comemorar na hora da convocação para os exames médicos, né? Aí no exame médico, não vai beber, não, senão vai ficar igual o sangue do carniça, do Moção, não tem aquele? Que o Moção diz que o sangue do carniça é 90% água, aliás, é 90% álcool e 10% é tira-gosto. O resto do sangue do carniça. Então, você só não vai comemorar quando convocarem para fazer os exames médicos, né? Mas, enfim, aí quando a administração faz a sua nomeação, aquilo ali é o provimento do cargo. A gente diz que a nomeação é provimento, certo? Mas a nomeação é a administração pública anunciando oficialmente para você que ela vai lhe chamar para trabalhar. Certo? Inclusive, hoje é obrigatório, quem passa dentro do número de vagas no concurso é obrigatório ser nomeado hoje, viu? O entendimento atual é esse. Antes era só uma expectativa de direito que você tinha, agora não. Passou no concurso, dentro do número de vagas, a administração é obrigada a lhe nomear. Ela só não é obrigada a lhe nomear imediatamente, mas ela é obrigada a lhe nomear dentro do prazo de validade, exatamente, dentro do prazo de validade. Enfim, vamos voltar aqui, falar sobre a posse. Então, na hora da nomeação, é a administração provendo o cargo. A administração diz, olha, esse cargo estava vazio, agora está provido. Provido é o contrário de vazio, né? Então, o cargo agora está ocupado. Só que falta você concordar. Quando é que você chega e diz, opa, eu aceito, onde é que eu assino? É a posse. Isso é a posse. Só que você não começou a trabalhar ainda. Você só vai começar a receber dinheiro no exercício. Quando você é nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Depois que você toma posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. E se você tiver liso, tome posse e entre em exercício imediatamente, né? Ninguém é besta, né? Porque às vezes um dia de salário faz diferença. Enfim, então, 30 dias tem a nomeação, aí 30 dias para tomar posse e depois 15 dias para entrar em exercício. Quando que você se torna servidor público? Na hora da posse. Na hora da posse, você já é servidor público. Tanto que, se você for nomeado e não tomar posse, eu não posso dizer que você foi exonerado. Porque como é que você foi exonerado se você nem chegou a ser servidor público ainda, né? Agora, se você tomar posse e não entrar em exercício, aí eu digo que você foi exonerado. Por quê? Porque você já se tornou servidor público. Certo? Beleza? Enfim. Aí, pessoal, o que acontece? É a data da posse que é a referência para você apresentar a documentação que precisa. Eu passei no concurso de analista do INSS e não era formado ainda, quando eu passei. Quando que eu precisava ser formado? Na hora da posse. Então, na hora da posse, eu tinha meu certificado de conclusão. Eu consegui antecipar minha formatura. A gente precisou entrar com um processo, né, no Conselho Estadual de Educação, foi uma longa história isso. Mas era eu e mais 2 pessoas. A gente conseguiu antecipar a formatura e no dia da posse eu tinha o meu certificado de conclusão do curso. Aí eu consegui tomar posse. Então, assim, veja, quando eu digo que no caso de juízes e promotores, os 3 anos de atividade jurídica, você tem que mostrar no momento da inscrição definitiva, isso é uma exceção. Porque todos os outros requisitos para assumir cargo público não é no momento da inscrição que você tem que ter, é no momento da posse. Beleza. Tranquilo? Podemos seguir. Vamos lá. Aí a gente fala de concurso público, né? Por exemplo, a prova de títulos do concurso público. É bom, estou vendo aqui, a maioria é jovem, né? Inclusive meu amigo capitão aí, ó. 18 aninhos, né? Isso aqui é bom para quem é novinho, é bom para vocês. Ó. Vou me incluir nisso aí também, ó. A prova de título, pessoal, é porque assim, o pessoal jovem não tem muito título, né? A pessoa se formou em direito, passou para juiz. Você só tem a faculdade. E os 3 anos de prática ali, mas não tem, não deu aula, passou... É novo, né? É novinho, né? Então, você não tem muito título. Você vai ser eliminado do concurso porque você não tem título? Não pode.
A prova de título, ela não pode ter natureza eliminatória no concurso. Ela só pode ter natureza classificatória. Então, se você for novo e não tiver título nenhum, você vai ficar mais para trás, mas não vai perder o cargo, não. Certo? Enfim. Beleza. O que mais que tem aí, ó? Essa súmula aqui é importante. Súmula vinculante é mais importante do que até a repercussão geral, né? Vamos lá. Vamos estudar essa súmula vinculante com calma aqui? Vamos lá. Olha só. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinada ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Eu vou explicar, que assim não deu para entender muita coisa não, né? Pronto, ótimo. Bom, tem que ser sincero mesmo. Olha só, pessoal. Se eu disser para vocês, para entrar em qualquer cargo público, precisa de concurso público? Não. Você pode entrar num cargo comissionado sem concurso e você pode já estar dentro de um cargo e ser promovido para outro sem fazer concurso, desde que seja dentro da mesma carreira. Veja, antigamente a gente tinha um absurdo na repartição pública que acabou quando veio a Constituição, né? Que era o quê? Era uma coisa chamada ascensão funcional. Ascensão funcional. Você entrava escrivão na Polícia Civil, virava delegado. Né? Lá no INSS, você entrava agente administrativo e virava procurador, né? Enfim, inclusive auditor fiscal, né? No INSS, você entrava lá num cargo de nível fundamental e podia fazer uma prova interna, tirar um 5 e virar auditor fiscal. Eu tinha um colega, meu querido doutor Gessino, que ele contou que para virar procurador do INSS, que agora não é mais procurador do INSS, é procurador federal, né? Ele só fez terminar a faculdade de Direito. Ele era servidor do INSS, aí terminou Direito, foi no Recursos Humanos e disse, ei, tá aqui meu diploma de Direito, eu terminei. Ah, você terminou Direito? Pois pronto, agora você vai ser procurador. Pronto. Hoje não pode mais isso. Hoje, você até pode mudar de cargo sem concurso público, desde que seja dentro da mesma carreira. O que acontece? É o que a gente chama de promoção. Promoção pode. Promoção ou progressão funcional. Isso pode. O que não pode é a ascensão funcional. Por que a promoção pode? Também, às vezes chamaram de progressão, né? Porque é dentro da mesma carreira. Então, o juiz substituto, ele pode virar juiz titular sem fazer concurso, não é? Por que pode mudar de cargo sem fazer concurso? Porque é dentro da mesma carreira. Então, o juiz titular de categoria inicial, ele vai ser promovido para juiz titular de categoria intermediária, depois para juiz titular de categoria final, né? Não vai? Né? Enfim. Então, você pode sim mudar de cargo sem concurso, desde que seja dentro da mesma carreira. Se for de uma carreira para outra, tem que fazer concurso público. Certo? E tem mais, ó, quer ver mais cargo que você faz sem concurso? Ó, desembargador, ministro do STF, você entra sem concurso também. Então, tem várias possibilidades. O que acontece é que para ocupar um cargo efetivo, como regra, tem que ter concurso público. Tá? E não só um cargo efetivo, emprego efetivo também, porque seletista também faz concurso público. Seletista da administração pública. Tá? Então, vamos ler de novo aqui e ver se melhora, pessoal. Ó, essa súmula aqui, ela é dirigida para quem? Ela quer bater em quem? Na ascensão funcional. Ela quer dizer assim, ó, acaba com esse negócio de ascensão funcional. Não tem mais, é isso que ela quer dizer. Tá? Ela quer acabar com o barato lá do doutor Gessino, que eu falei, né? Que era agente do INSS e aí virou procurador sem fazer o concurso. Coitado, eu falando porque antigamente podia, né, pessoal? Antigamente podia, né? Enfim, ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento de cargo, que é quando você ocupa um cargo, né? Cargo provido é o contrário de cargo vazio, tá? Que propicia ao servidor investir-se sem aprovação em concurso, tá? Em cargo que não integra a carreira na qual ele já estava antes. Então, se for cargo dentro da mesma carreira, pode sim ser promovido. Agora, se for de um cargo que está numa carreira para outra, você é escrivão e quer virar delegado, não pode, porque aí são carreiras diferentes. Agora, você é delegado de categoria inicial e vira delegado de categoria intermediária, aí pode. No meu caso, de procurador federal, pessoal, a gente entra procurador de segunda categoria. Aí depois vira procurador de primeira categoria e depois categoria especial.
E não tem concurso público para isso, né? Tem só uma seleção interna, mas que nem seria necessária, né? Porque, dependendo da quantidade de vagas, podia todo mundo ser promovido. Dependendo da quantidade de vagas, né? Para a categoria seguinte, certo? Enfim. Professor, eu tenho uma matéria mas eu queria comentar isso aqui. Eu tenho um colega, na época da Justiça do Trabalho, ele era funcionário da Comissão do Governo Federal, passou na Comissão do Governo Federal. E conseguiu, não sei como, não sei. E ele falava que ele não era mais da Polícia Federal. Ele agora estava assumindo um cargo dentro da Justiça do Trabalho de Sobral. Mas ele deve ter sido só cedido, né? Não foi provimento, não. É porque tem... Eu vou falar disso quando chegar na Lei 8.112. Eu vou falar dessas formas de provimento aí. É porque existem formas de provimento derivado. Eu vou explicar isso na sequência, certo? Eu vou falar de várias formas de provimento derivado. Porque é possível, né? Enfim, a readaptação, você está doente, não pode mais, você é professor da UVA, da universidade pública, aí dá um problema na voz, não pode mais dar aula, aí você vai ser readaptado em outro cargo. Isso aí são formas de provimento derivado, a gente vai ver na sequência. Nós vamos chegar lá, que é a parte justamente do Estatuto do Servidor, certo? Beleza. Ó, pessoal, vamos lá, deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. A questão da nota de corte, cláusula de barreira, eu não sei se... Enfim, mas vamos lá, né? Já comecei a falar, tem que continuar. Nota de corte, todo mundo sabe o que é, porque tem na prova da OAB de vocês. Quando diz que tem que fazer 40 questões para passar para a segunda fase da OAB, isso aí é a nota de corte. Pode ter nos concursos públicos? Pode, tranquilamente, mas tem uma exceção. Pessoa com deficiência, né? As vagas especiais, são as vagas para pessoas com deficiência, apenas nos concursos do judiciário, que é isso aqui, ó. É porque o Conselho, enfim, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, tem um enunciado, que é esse enunciado número 12, que eu menciono aí, que diz que nos concursos feitos pelo Poder Judiciário, todos eles, juiz, analista, até dono de cartório, né, que é o titular de serventia extrajudicial, que também são concursos feitos pelo Judiciário. Então, todos os concursos feitos pelo Judiciário não pode ter nota de corte para pessoa com deficiência. Sabe o que significa isso? Que, teoricamente, você pode fazer um concurso do Judiciário, tirar 0 e passar, teoricamente. Como? Se você fizer na vaga de pessoa com deficiência e não tiver ninguém competindo com você. Ou então a pessoa tirar 0 também, seus concorrentes. Teoricamente é possível, embora na prática não seja difícil de verificar. Tá? Então a nota de corte é válida, só não é válida onde? No Judiciário e apenas nas vagas especiais, as vagas de pessoas com deficiência. Cláusula de barreira também é possível, pessoal. O que é cláusula de barreira? É uma limitação numérica de candidatos de uma fase para outra. A OAB não tem cláusula de barreira. Mas vamos supor que tivesse. Vamos supor que tivesse assim, olha, só pode passar para a segunda fase da OAB 10 mil candidatos no Brasil. Se você ficar na posição 10.001, mesmo que tenha tirado nota boa, você não passa. A OAB não tem isso, mas poderia ter. Poderia ter cláusula de barreira. Tem concurso que tem cláusula de barreira. Pronto, a colega está dizendo que foi aprovada no concurso da Polícia Civil e não foi para a segunda fase por causa da cláusula de barreira que tinha. Tá certo. Muito bem. Pois é isso. Então, é só para dizer que é possível a cláusula de barreira também nos concursos, tá? Isso aqui que eu menciono em cima, pessoal, aqui, ó, que é possível fazer o concurso por região ou por área de especialização. Sim, isso aqui, o INSS fez um concurso, né? O último concurso do INSS, ele fez por área, né? Então, você se inscrevia para Forquilha, ou para Sobral, ou para Fortaleza, ou para Manaus, ou para São Paulo, você escolhia a cidade e se inscrevia para a cidade. Aí o que acontece? Muita gente, por exemplo, eu fiz uma excelente pontuação, na cidade para onde eu me inscrevi, eu não passei. Mas se eu tivesse feito para a cidade vizinha, eu tinha tirado primeiro lugar. Aí teve gente que questionou isso no judiciário, para dizer, olha,
eu tenho direito de entrar na vaga daquele ali, porque eu fiz mais pontos do que ele. O problema é que você se inscreveu para outra cidade. Pode, a administração está certa? Está certa sim. Ela pode sim fazer os concursos por região, ainda que se trate do mesmo cargo. Então, essa ação judicial dessa pessoa não vai vingar, não vai dar certo. Tá? E por área de especialização também. O judiciário está fazendo assim, a Justiça Federal, né? Faz analista, tem analista com formação em direito, analista do almoxarifado, analista contador. O INSS também está fazendo assim, né? Analista para trabalhar com recursos humanos. Então, é o mesmo cargo, só que você faz como se fosse vários concursos dentro de um só. Por especialidade, também é possível. Tá? Vamos lá. Quero achar coisa aqui, repercussão geral. Tá? Eita, pessoal, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, é novíssimo. Entendimento novo e com repercussão geral. A questão toda, pessoal, você pode ser eliminado do concurso público porque fez uma bobagem? Eu cometi um crime. Não, aí tudo bem. Cometeu um crime com trânsito em julgado, você pode ser eliminado. Mas você cometeu um crime e não foi condenado ainda. Está na fase de inquérito, ou está na fase do processo. Não. Enfim, não houve ainda condenação com trânsito em julgado. Vale o princípio da não culpabilidade, né, ou da presunção da inocência? Gente, vale. Vale. O problema é que o STF está admitindo exceções. O STF está admitindo situações em que você pode ser eliminado do concurso mesmo sem o trânsito em julgado. Não é a regra, mas está valendo a título de exceção. É isso que vocês têm que saber. Tá? Vamos estudar isso? Vamos lá? Vamos lá. O tema 22 do STF é um tema com repercussão geral, novíssimo, muito falado e alta probabilidade de cair em prova. Tá? Não só da OAB. Vamos lá. Em razão do... Eu estou lendo aqui em cima, tá? Vamos lá. Em razão do princípio da presunção de inocência, estou lendo bem aqui, ou da não culpabilidade, sumiu? Ali sumiu, aqui não. Vamos lá, em razão desse princípio aí, né, da presunção de inocência ou não culpabilidade, que é a mesma coisa, tá? O que acontece? Sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, ou seja, tem que ter uma... Se for haver exceção, a exceção tem que ser prevista em lei e tem que respeitar a Constituição. Não pode ser uma previsão em lei que seja inconstitucional. Beleza. Então, sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei. Mas aí o STF já vai dizendo, eu vou deixar... Ele já vai dizendo assim, olha, tem que obedecer o princípio da presunção de inocência, mas eu vou logo dizendo que vai ter exceção. Que ele vai logo dizendo, porque se tiver uma lei que seja constitucional prevendo a exclusão de um candidato, ela pode valer. Então, vamos continuar. Nós estamos falando aqui da regra, e a regra é isso aqui, não é legítimo. Essa é a regra. A regra não é legítima o quê? A eliminação do candidato, sem ele ter cometido um crime e condenado por trânsito em julgado. Então, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Essa é a regra. Isso aqui todo mundo já era para saber, porque isso aqui é o próprio princípio da presunção de inocência, né? Então, não é a regra, não tem dificuldade nenhuma. Mas aí, lá vem a brecha, que são as exceções. A eliminação do candidato pressupõe. Então, aqui é como se você excepcionar a regra. Pressupõe, vamos lá. 1. Condenação por órgão colegiado ou condenação definitiva, que é a condenação transitada em julgado. Mas veja que já abriu-se uma grande exceção. Porque não precisa mais do trânsito em julgado para você ser eliminado do concurso. Entenderam? Então, veja, você foi condenado por corrupção num cargo anterior que você tinha. Aí você fez outro concurso público. Aí você pode ser eliminado por essa condenação por corrupção se essa condenação que você teve já foi confirmada por um tribunal, né, por um órgão colegiado, aí você pode ser eliminado. Ainda que não tenha havido o trânsito em julgado. Então já é uma grande exceção. Mas é razoável, pessoal, é razoável, porque...
Sim, até mesmo, exato. Já há um bom tempo, no caso de funções eleitorais, né, de mandato eletivo, né, prefeito, vereador, deputado, enfim, você pode ser declarado inelegível por condenação por órgão colegiado, né? Então, se para ser um agente político você pode ser eliminado da função, você pode ser afastado da função por uma decisão colegiada, para ser um simples servidor público, aí é que você pode mesmo, tá? Um servidor que não é agente político, né? Enfim. Então, vamos lá. Então, condenação por órgão colegiado ou definitivo. Então, aqui já é uma novidade, tá? Outra coisa, relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Aqui é outra coisa. Vamos lá. Se você tiver sido condenado por um crime que não tem absolutamente nada a ver com o seu cargo, por exemplo, você cometeu um crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, você machucou uma pessoa dirigindo. Você está fazendo um concurso público para ser digitador. Concurso que não tem absolutamente nada a ver a condenação criminal que você teve e o cargo que você vai ocupar. Você pode ser eliminado do concurso por causa dessa condenação? Não, porque aí não tem nada a ver com questões éticas e nem com as próprias atribuições que você vai executar. Beleza? Então, tem que haver incompatibilidade entre a condenação criminal e o cargo que você vai executar. Certo? Beleza? Pronto. Mas aí tem mais. Até aqui, pessoal, a baladeira ainda não estava esticada. Eu não sei se o pessoal sabe o que é baladeira, né? Enfim, porque até aqui tudo bem. Nossa, concordo, né? Concordo. Até aqui eu concordo plenamente, mas aí vai esticar. Porque vai ter... Aí, pessoal, você tem que pensar assim, olha, imagina o candidato que tá lá no concurso para policial ou para juiz, para promotor, e que matou 3 pessoas aqui na frente de todo mundo, matou, torturou, matou, e está filmado e todo mundo viu. Só que ele não foi condenado ainda. Nem mesmo por órgão colegiado, ele não sofreu nenhuma condenação, mas todo mundo viu e todo mundo sabe disso aí. E aí, ele pode ser eliminado do concurso? Esse é o grande ponto, porque agora sim. Essa é a grande mudança. Ele pode ser eliminado, porque ele vai se enquadrar aqui, ó. Vai se enquadrar bem aqui, ó. Nessa última parte aí. Vamos focar essa última parte. Vamos lá. Contudo, vamos lá. Ó. Contudo, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, que são cargos que são mais importantes, que vão lidar com o controle da população, esses que eu falei, juiz, promotor, policial, né? Enfim, em razão da relevância de suas atribuições, sendo vedada, né, proibida, né, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, que aqui voltou para regras. Olha, vou retomar onde eu estava, só para a gente... Beleza, David. Ô, pessoal, tivemos uma queda de energia, tá, pessoal? Não foi um problema aqui do cursinho, tá? Foi um problema geral aqui, que faltou energia, tá certo? O pessoal de casa retomou aí? Tá por aí? Agora, David, não tá aparecendo ali, né? O slide. Esse é o meu amigo David aqui. Beleza? O pessoal tá por aí? Pessoal de casa? Pessoal online? Beleza, alguém falou ali, né? Alguém falou. Pronto. Screen mirror. Ó, vai dar certo. Vamos lá, onde eu estava. Vai colocar a tela inteira, né, David? Certo. Olha só, pessoal, vamos retomar para onde estávamos. Olha só. Vamos lá. Eu estava dizendo, vamos lá, qual é a regra? A regra é que você não pode ser eliminado de um concurso público se você não sofreu uma condenação criminal transitada em julgado. Essa é a regra. Aí o STF foi abrir um pouquinho essa regra, para abrir exceções. Ele começou a dizer, olha, se você for condenado por um órgão colegiado, você pode ser eliminado, viu? Não é só transitado em julgado, não. Se for condenado por um juiz e essa condenação
for condenado por um juiz e essa condenação for confirmada pelo tribunal, você já pode ser eliminado do concurso. É o primeiro ponto, né? Pronto. Outra coisa que aí é boa para o servidor, né? Se a sua condenação criminal não tem nada a ver com o cargo que você vai ocupar, você não pode ser eliminado. Isso é bom para o servidor. Isso eu já expliquei. Aí eu estava explicando aqui o final. Que o final foi a grande novidade. Porque o STF acabou permitindo que você seja eliminado do concurso sem ter condenação nenhuma, até. Eu até dei o exemplo, ó, você foi pego num vídeo matando as pessoas, você é um canalha, né? É um bandido e tal. Você pode ser eliminado do concurso? Vai, dependendo do caso, sim. Um concurso de policial, juiz, promotor, enfim, funções relevantes, um concurso de funções relevantes que lidam com o controle da população. Aí, nesse caso, como essa circunstância aí é uma circunstância excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, ó, não é não? Matar uma pessoa é uma circunstância excepcionalíssima e de indiscutível gravidade. Aí, nesse caso, você pode sim ser eliminado do concurso, você pode sim, ainda que o seu processo esteja somente em andamento. Ou seja, você nem foi condenado ainda, o processo está só tramitando. Mas nessas situações excepcionalíssimas, quando tiver uma atribuição, cargos com atribuição relevante, nesses casos, você pode sim ser eliminado do concurso, ainda que não haja condenação. Isso é uma grande novidade, é com repercussão geral e tem probabilidade de cair em prova. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sigamos. Beleza, rapidamente aqui, mais uma tese do STF com repercussão geral, né? Essa é fácil. Vamos lá. Gente, tem muito concurso público que tem o teste de aptidão física, né? E se você estiver doente no dia da prova de aptidão física, pessoal, aí lascou para você, né? Você não vai poder fazer a prova. Isso aconteceu com um grande amigo meu. Enfim, aí, pessoal, já era, viu? Você não tem direito de adiar a prova porque estava doente. Não tem. É o entendimento do STF com repercussão geral. Está aí na tela para vocês. Não há direito à segunda chamada nos testes de aptidão física, mesmo em caso de doença ou força maior, salvo se constar no edital, porque aí o edital é a lei interna do concurso. Se o edital lhe dá esse direito, é outra história. Pronto, aí, tá lembrando das aulas, né? Lembrando das aulas lá. Pronto, é a exceção, ó. É aqui, ó. Tchan! Olha, a pergunta deu frase aí, ó. Pergunta deu frase, está aí a resposta, na página seguinte. É porque mulher grávida, gravidez não é doença. A questão é que gravidez não se enquadra aqui, porque gravidez não é doença. Aí o STF tem esse outro entendimento. E mais, ó, a Constituição, ela garante o direito... Aliás, gente, isso aqui caiu na prova de direito administrativo da OAB na segunda fase, na penúltima prova, sabiam disso? No exame 33, isso aqui caiu na segunda fase de administrativo. Isso aqui. Então, a mulher grávida, a gravidez não é doença. E outra, que a Constituição ela dá um direito para as famílias, que é o direito ao planejamento familiar. Isso significa que você tem direito de engravidar no dia que você quiser, na hora que você quiser. Se você quiser engravidar no dia na época do teste de aptidão física do concurso, é um direito seu o planejamento familiar, né? É um direito seu. E tem outra polêmica sobre isso. Só para resumir aqui. No caso da mulher grávida, ela tem sim direito de adiar a prova. Porque gravidez não é doença. Então, ó, é constitucional a remarcação do teste de aptidão física se for motivado por gravidez, tá? Certo? Independentemente de ter no edital ou não, é um direito da mulher. Certo? Outra coisa relacionada a isso, aproveitando o gancho aqui, uma questão muito, muito polêmica, mas que foi resolvida em benefício de vocês, né? Em benefício das mulheres. Olha só. É o direito à estabilidade provisória nos casos de contrato temporário e cargo comissionado. É porque, assim, ó, existe uma estabilidade provisória até 5 meses depois do parto, não é? A partir do momento da gravidez, você engravidou, você tem direito de continuar trabalhando até 5 meses depois do parto, no mínimo. Porque é uma estabilidade provisória que a mulher tem, beleza? Tranquilo, né? Vocês já sabiam disso, não era? Já sabiam. Beleza. A questão é, e no caso de contrato temporário? Por quê? Você está agora num contrato temporário. Vamos lá, o seu contrato temporário vai terminar
Dia 31 de janeiro agora. Dia 31 de janeiro termina seu contrato temporário. Aí você vai, aproveita e engravida. Ah, eu já queria engravidar mesmo, eu vou engravidar, é bom que eu não saio dia 31 de janeiro, eu continuo. E aí, você sai dia 31 de janeiro ou continua? Continua. Você continua até 5 meses depois do parto. Aí você pensa, nossa, mas eu... Quer dizer que eu ia trabalhar até o dia 31 de janeiro agora, você vai ganhar mais um tempão trabalhando, né? É o direito ao planejamento familiar. Você tem direito de engravidar na hora que você quiser. E a mesma coisa, ocupante de cargo comissionado. Porque o cargo comissionado, a nomeação é ad nutum, que a gente chama, né? Ad nutum. Ou seja, a qualquer tempo você pode ser exonerado, certo? O ocupante de cargo comissionado é assim, né? A qualquer tempo pode ser exonerado, a qualquer momento, né? Mas não no caso da mulher grávida. Se ela engravidar, ela não pode ser exonerada do cargo comissionado, só 5 meses depois da gravidez. Beleza? Pronto, aí. Outra tese do SF com repercussão geral. Ixi, aí ficou grande, né, pessoal? Quando eu pego uma prova para corrigir de aluno, aí olha um texto desse tamanho aqui, bom que eu estou criticando a mim mesmo aqui, né? Você olha para o texto e dá preguiça de ler, né? Ficou grande demais. Vocês têm razão, a culpa foi minha. Olha só. Gente, aqui é o caso do adventista, o aluno religioso que não faz nada dia de sábado, não é isso? De sexta à noite até sábado à noite, né? Pronto, do fim da tarde de sexta até o fim da tarde de sábado, né? Tem gente que, por motivos religiosos, não trabalham. E aí o que tem, pessoal? Porque tem concurso que é dia de sábado. E aí essas pessoas que, por motivos religiosos, não querem, não podem, né? Por motivos religiosos, fazer a prova dia de sábado, eles têm direito de fazer a prova no outro dia? Eu não posso responder porque uma vez eu fiz o pessoal no curso vestibular, o pessoal estava esperando das 16 horas, sábado. Aí chegou às 16 horas, aí eles começaram a fazer. Pois é. Maravilha. Pois é verdade, pessoal. O candidato tem sim direito de fazer a prova no outro momento. O STF garantiu isso. Mas ele garantiu isso como regra. Por quê? Porque no finalzinho, se vocês repararem aqui, ó, no finalzinho ele diz, ó, desde que, tá vendo aqui o desde que, ó? Desde que presente a razoabilidade da alteração. Como é que seria uma alteração irrazoável? Você tem um concurso de milhares e milhares de candidatos e só tem um nessa situação. Aí já seria irrazoável. Enfim, preservação da igualdade e que não... preservação da igualdade entre todos os candidatos. Sim, porque imagina só, eu vou fazer a prova em outro dia só para uma pessoa e vou passar uma prova diferente para ela, num nível de dificuldade bem menor, uma prova bem mais fácil para ela. Será que pode? Claro que não. Aí vai violar a igualdade entre os candidatos, aí não pode. E também não pode acarretar ônus desproporcional à administração. A administração gastar um absurdo de dinheiro para isso. Então, assim, a regra... Qual é a regra, pessoal? A regra é isso aqui, ó, que é possível. É possível, sim. Tá? Porque esse artigo 5º, inciso 8º da Constituição, ele garante o direito do livre exercício da liberdade, o livre exercício da atividade religiosa, né, de crença, né, a liberdade de crença. Então, o nosso Estado é laico, mas ele garante a liberdade de crença, tá? Então, é isso aí, ó. É possível sim, né? É possível sim a realização de etapas de concurso público em datas e horários diferentes, né, distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca o quê, ó? Escusa de consciência por motivo de crença religiosa. Certo? Beleza? Irmão desse entendimento com repercussão geral, tem um entendimento irmão, que é praticamente a mesma coisa. Só que agora você já é trabalhador. Você passou no concurso, você é servidor público agora. Aqui você ainda está fazendo concurso, né? Você passou no concurso e tem que trabalhar dia de sábado no concurso, no cargo. Seguindo a mesma lógica, pessoal... Você vai ser obrigado a trabalhar dia de sábado? Não, vai ser a mesma coisa. Mesma coisa aí, ó. E é outro entendimento do STF com repercussão geral.
e a solução é a mesma. De novo, mesma coisa, é possível. A regra, ó, é possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, né? O servidor está em estágio probatório. Aliás, tem a lenda do servidor em estágio probatório, né? Que enfim, no meu estágio probatório, o pessoal zoava, né? Só chegou um garrafão de água ali para trazer, tá no estágio probatório, vai. A alegria de quem está em estágio probatório é ver um estagiário por perto. Alegria, né? O pessoal diz isso. É brincadeira, pessoal. Já fui estagiário e já estive no estágio probatório, né? 2 vezes. Mas, enfim. Então, inclusive durante o estágio probatório. Quem está em estágio probatório também tem esse direito aqui. Também tem esse direito, tá? Então, é possível o quê? Estabelecer critérios alternativos para regular o exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos. Enfim, você não vai ser obrigado a trabalhar dia de sábado. A administração tem que inventar uma outra maneira para você trabalhar. Ou no domingo, ou trabalhar um pouquinho mais nos outros horários, nos outros dias da semana. Tem que ter aí critérios alternativos para você. Tá bom? Critérios alternativos para você. Tá tendo um delayzinho, né? Eu risquei bem aqui, não apareceu ainda. Enfim. Mesma coisa, pessoal, mas só que lá no final o STF permite a exceção de novo. Ele permite a exceção de novo. Desde que, de novo, presente a razoabilidade, não se caracterize o desvirtuamento no exercício das funções, né? Porque você vai receber para trabalhar, né? Aí você simplesmente não vai trabalhar dia de sábado? Simplesmente não vai? Não, você tem que compensar isso de outra maneira, tá? Enfim, a mesma coisa, a mesma lógica do entendimento anterior. Beleza? Estão cansados vocês aí? Então, né? Pronto. Pessoal que foi meu aluno aí sabe que eu dou intervalo na hora das aulas, né? De vez em quando. Mas aqui no cursinho eu não posso dar intervalo, não. Porque... né? Vou dar um intervalo agora, pessoal. Pronto. Terminou o intervalo. Espero que vocês tenham aproveitado. Vamos lá. O que mais que temos? Essa questão do teste psicotécnico, eu sempre lembro de um aluno meu que ele dizia assim, né? Professor, você não pode ser doido para virar policial, você só pode ficar doido depois que vira policial. Tem a ver com os testes psicotécnicos, pessoal, né? Esses testes, eles servem para a administração pública saber se você tem preparo psicológico para exercer o cargo, né? Imagine você no cargo de juiz e vai tomar uma decisão importante para a sociedade, você tem que estar bem. Imagine você, policial, encontrar o Ricardão no meio da rua, né? O cara, o pé de pano, né? Não sei se o pessoal conhece assim, não. O cabo que tomou a namorada de você, que não tem problema nenhum tomar, né? Assim, o pessoal acha que isso é viola a honra. Não, viola não, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas você tem que ter preparo psicológico. Pessoal, pode ter esse tipo de teste no concurso? Tá lá, pergunta, o que é a vida para você? Ou você, se encontrasse o Ricardão no meio da rua com a arma, o que faria? Pode ter esse tipo de questão para a administração avaliar a sua condição psicológica? Até pode, mas tem uma série de limitações. Tá? Pode ser uma entrevista, pode ser questões abertas para você responder, né? Enfim. Eu lembro de um concurso que eu fiz que fizeram uma pegadinha, foi informal, né? Vou contar rapidamente. Colocaram o mouse aqui na mão esquerda. Era uma seleção, né? Era uma seleção a digitador. Aí colocaram o mouse na mão esquerda. Eles estavam testando para ver quem iria reclamar. Porque eles queriam que você pegasse o mouse, trocasse de lugar e botasse aqui. Pronto. Não queria que você ficasse lá tentando dar um jeito ou reclamando disso aí, enfim. É possível isso num concurso público? Porque é uma maneira de um teste psicológico. Isso aí é um teste psicológico, né? É possível? Até pessoal, mas tem um monte de limitações. Nós vamos ver essas limitações aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o teste psicológico ou psicotécnico, ele não pode substituir a prova escrita. Não pode ter um concurso público lá com a questão, o que é a vida para você? Não. Você tem que ter a prova escrita de conhecimento técnico para você responder as questões. E, além dessa prova, você pode ter o teste psicológico. Tá? Esse é o primeiro ponto. Beleza? Segundo ponto, o teste tem que estar previsto em lei. Não basta o edital do concurso fazer isso. A lei tem que prever. Beleza? Terceiro ponto.
aqui, a pontuação deve pautar-se por critérios objetivos. Isso aqui, previstos no edital e de reconhecido caráter científico. Sim, porque, imagina, está lá a questão. O que é que você faria quando encontrasse o Ricardão? Aí você responde. Tá, pessoal, tem que ter critério científico. Como é que funciona isso? Os psicólogos. Tem na psicologia uma área que trabalha com isso aqui. Existem pós-graduações na psicologia que trabalham com isso. E o edital tem que valorar isso aqui do jeito que fazem com a prova da segunda fase da OAB de vocês. Como é que é a segunda fase da OAB? Você responde uma questão aberta, não é? Você responde questões abertas, faz uma peça. Como é que é corrigida? Tem lá o espelho de correção. Tem lá, olha, mencionou, acertou o endereçamento da petição. Acertou? Ganhou tantos pontos. Mesma coisa é o teste psicológico. Demonstrou autoconhecimento, autocuidado. Demonstrou, mencionou, marcou e ganhou 1 ponto ou 0,5 pontos. Tem que ser assim. Então, a correção não pode ser subjetiva. Eu gostei do que você falou, vou lhe dar 10. Enfim, eu tenho gente que diz, adorei, nota 2. Não tem isso, né? Adorei, nota 2. Enfim, então o teste psicotécnico não pode ser assim. Tem que ter critérios objetivos e nós, no direito, lidamos bem com isso, né? Porque as nossas provas têm muitas questões subjetivas. Inclusive na faculdade, né? Pronto, outra coisa, a quarta coisa aí. Tem que ter possibilidade de uma segunda opinião dentro do próprio concurso. Você não gostou da nota, tem que ter a possibilidade de recurso administrativo. Tá bom? Quais são as 4 condições, pessoal, dos testes psicotécnicos? Tem que ter a prova escrita, tem que ser prevista em lei, a correção tem que ser baseada em critério objetivo e tem que ter a possibilidade de recurso administrativo. Beleza? Vamos seguir? Isso aqui é do STJ, pessoal, não vou falar, não. Não é possível que eu não falo aí, cá, isso aqui. É porque é só o entendimento do STJ, não é do STF, não é com repercussão geral. Aqui é um com repercussão geral. Mas aí vocês não... É porque aqui, de certa forma, a gente faz aqui, um exercício de futurologia, né? Eu não me lembro de ter caído em entendimento do STJ na prova. Assim, o entendimento que é do STJ não é do STF, na prova de administrativo. Então, eu vou focar aqui nos entendimentos do STF, tá? Vamos lá. Mais um aí, ó. Esse é conhecido, pessoal. Isso aí é conhecido. Juiz não pode substituir banca de concurso. Eu lembro de um grande amigo que eu tive que fez o meu concurso para procurador federal e quem fez foi a UNB, né? E a UNB, ela é uma fundação, é a FUB, Fundação Universidade de Brasília. E eu estava defendendo a UNB, porque o cargo de procurador federal defende as autarquias, inclusive as autarquias fundacionais, né? Que são as fundações públicas de direito público, que é o caso da UNB. E, gente, era para fazer 200 pontos, ele fez 199. Imagina isso. Aí ele entrou com a ação dizendo, olha, falando um monte de questões da prova que para ele acertou, mas para a banca ele errou. E aí o juiz pegou e disse, infelizmente não posso fazer nada, porque o juiz não pode substituir a banca do concurso. Ele não pode substituir os critérios de correção da prova, né? A banca, ela é soberana. Agora, isso significa que ninguém pode entrar com ação judicial contra o concurso? Não, claro que não. Eu já falei hoje aqui do negócio do brinco, né? A pessoa ser eliminada porque usava brinco ou usava tatuagem, você vai lá e entra com mandado de segurança. Oi. Eu entrei com recurso na questão 74. Um pouco o juiz acabou de citar. Ele não podia intervir porque tem decisão do STF. Sim, isso mesmo. Essa aqui, né? Com repercussão geral. Então, assim, ó, vamos lá, resumindo aqui, ó. Mas tem exceções, que é justamente isso. Quando a questão for de legalidade, certo? Legalidade, aí o juiz pode intervir. Tá lá uma coisa no edital do concurso, uma previsão no edital que viola a lei, que é discriminatória. Aí o juiz pode intervir no concurso. Agora, para substituir a banca examinadora no critério de correção das questões, isso o juiz não pode fazer, tá? Outra coisa, né, que nem é mencionada aqui, erro grosseiro. O juiz também pode intervir, porque o erro grosseiro é considerado uma ilegalidade. Está lá na prova de matemática do concurso que 2 mais 2 é 5, é um erro grosseiro. Aí o juiz pode intervir, porque o erro grosseiro já não é questão de científica, né? Não é uma questão científica, é uma questão mesmo de flagrante ilegalidade, tá? Beleza?
Tá aí o resumo. Ó. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados. Salvo o quê? Ilegalidade ou inconstitucionalidade. Aí o juiz poderá intervir. Beleza? Tranquilo? Pois é, aí não deu certo para o meu amigo lá, né? Mas ele passou em outro concurso depois, da Justiça do Trabalho. Outro tema com repercussão geral. Bora? Estão cansados vocês? Mas a gente está aqui bem na... A gente está lidando aqui, pessoal, só coisa assim, importante, né? Com alta probabilidade de cair, tá bom? Hoje não tem violão, né? Eu só tenho uma música para matéria serviços públicos, pessoal. Tem que fazer outra música. Essa música aqui tem que ser uma do tamanho do faroeste caboclo, da Agentes Públicos, né? Calma. Ah, pois bora cantar, né? Para cantar na próxima aula, né? Pronto, a colega está dizendo aqui que tem uma... Pronto. Ó, pois na próxima aula eu vou trazer o violão e vou aprender essa musiquinha sobre... Que é justamente quando nós vamos falar disso. Sobre as formas de provimento dos cargos públicos. Que é a parte da Lei 8.112, que é a nossa continuação. Pronto. Sim. Pronto, vamos, na próxima aula eu vou trazer o violão. Mas para a gente cantar aquela lá das formas de provimento. Que é um monteão, né? A nomeação, readaptação, recondução, reintegração. Vamos falar de monteão aqui. Os ãos começam a dar nó na cabeça, é uma beleza. A musiquinha vai ajudar. Vamos lá, vamos seguir aqui na nossa lógica de estudar os entendimentos do STF com repercussão geral nessa matéria. Que elegância, professor Alex. Olha a elegância do homem aí, rapaz. O pessoal de casa perdeu essa aparição aqui. Olha a elegância do professor Alex, eu fico até envergonhado. Até chocolate. Olha aí. Gente, vamos lá, mais um aqui. Pessoal, o que é a teoria do fato consumado, né? Vamos lá. Teoria do fato consumado. Não vai dizer assim, olha, a minha namorada engravidou. Pronto, é um fato consumado. Mas olha só, que não é o caso, né? Mas olha só, o que acontece? Eventualmente essa teoria se aplica. Imagine que você está fazendo a faculdade e você muda de cidade e quer transferir o curso. Aí você pede na justiça uma liminar, você consegue a transferência do curso, só que só foi a liminar que você conseguiu. O processo continua tramitando. Só que você transfere porque você conseguiu a liminar, né? Aí o processo demora. Aí um belo dia vem a sentença, e aí a sentença foi contra você. Foi dizendo que você não tem direito de transferir. Só, meu amigo, que nesse tempo que passou aí, você já foi se formar. Entenderam? No tempo entre a liminar e a sentença, você já foi se formar. E aí? Aí é o típico caso da teoria do fato consumado. Você já se formou, já colou o grau, acabou, você se formou. Aí é a teoria do fato consumado. A questão, pessoal, é se isso pode acontecer nos concursos públicos, né? Imagina, porque, gente, tem decisão judicial que demora anos, muitos anos. Tem um processo da minha mãe tramitando desde 2006, né? Ainda, aquele já está terminando, a gente já está quase desistindo. Mas olha só, aí eu pergunto para vocês, isso se aplica em matéria de cargo público? Por exemplo, você conseguiu eliminar, imagina esse meu amigo, né, que fez 199 pontos, era para fazer 200. Imagine que ele tenha conseguido eliminar e tenha assumido o cargo. E aí ele passou anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos, e um dia veio a sentença e disse que ele não tem direito de assumir o cargo. E aí, como já passou muito tempo, ele tem direito de continuar no cargo? Ou seja, aplica-se a teoria do fato consumado nesse caso, ou ele sai do cargo mesmo? Ele sai. Ele sai e não... Não, mas assim, quem falou que ele continua,
não é irrazoável, tanto que isso chegou ao STF para decidir, o STF decidiu com repercussão geral, né? E o STF decidiu a favor da administração pública. O STF disse, olha, a questão aqui, pessoal, é assim, ó, é porque não existe convalidação de nulidade expressa na Constituição. Vou até repetir, ó, não existe convalidação de nulidade expressa na Constituição. Vamos lá. A Constituição diz que para ocupar um cargo efetivo tem que fazer concurso público, não é? E a Constituição ela diz que se o servidor entrar sem concurso, essa nomeação é nula. A Constituição diz isso. É um parágrafozinho do artigo 37. A Constituição diz isso. Acho que é o parágrafo 2º, salvo engano, enfim. Ora, então a Constituição diz, olha, não pode entrar no concurso, não pode entrar no serviço público sem concurso, como regra. Se entrar sem concurso, a nomeação é nula. Quando a Constituição diz expressamente que uma coisa é nula, vai ser nula a vida inteira. Vai ser nula a vida inteira. Certo? E tem consequências disso aqui. Eu vou explicar primeiro isso, depois eu explico outras consequências. Tem o desvio de função. Vocês ouviram falar? Até caiu na prova de vocês, não foi? Da graduação. Mas olha só. Vamos falar aqui primeiro a teoria do fato consumado. Então, ó, o servidor não tem direito de continuar no cargo. Ele consegue eliminar e ocupa o cargo. 17 anos, 1000 anos depois, seja quantos anos for, vem a sentença e ele perde, ou seja, a liminar dele é revogada. Ele sai do cargo, ele sai fora do cargo. Aí ele vai ter que devolver tudo que ele recebeu? Não, claro que não, porque ele trabalhou, né? Se ele trabalhou, tem direito de receber. Então, resumindo aqui, pessoal, não se aplica a teoria do fato consumado nesse caso. Certo? Não se aplica, tá bom? Então, ó, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos. Vamos lá. A manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado, ele não passou, que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou qualquer outro provimento de natureza precária, né? Pode ser uma tutela antecipada, por exemplo. Enfim, superveniente, revogado ou modificado, ou seja, a liminar depois foi revogada. Entenderam? Então, não importa quanto tempo passe, o candidato não tem direito de ficar no cargo, tá? Tem outro entendimento que é bem parecido com esse, que o fundamento é o mesmo, não tem convalidação de nulidade expressa na Constituição. É o desvio de função. Imagine que você passou no concurso da Polícia Civil para escrivão, só que você faz o trabalho de delegado. O delegado está lá no sítio dele, está o Bruno Marinho aqui, está lá no sítio dele e está o escrivão fazendo o trabalho dele. E esse escrivão passou 20, 25 anos, 30 anos fazendo o trabalho de delegado. E aí ele tem direito de virar delegado? Ele tem direito de ser enquadrado como delegado? Não, não tem. Mas tem um detalhe. Ele tem direito de receber a remuneração de delegado pelo trabalho que ele já fez. Tem uma súmula do STJ que diz isso. Como forma de indenização. Então, se o delegado ganhava 15 mil e ele ganhava 5, ele tem direito de receber os 10 de diferença pelo serviço que ele já fez. Porque senão vai estar havendo o quê? Senão estará havendo o quê? Enriquecimento sem causa da administração pública, que estava pagando o salário de escrivão para a pessoa fazer o trabalho de delegado. Então, a pessoa tem direito de receber pelo trabalho que ela já fez, mas não tem direito de ser enquadrado no novo cargo, independentemente de quanto tempo passou. Independentemente de quanto tempo passou. Beleza? Então, seria no caso indenizatório, e aí ele se aposenta dentro do cargo fazendo o serviço, aí ele só recebe a indenização. Isso mesmo. Só recebe a indenização. Exatamente, só recebe a indenização. Pois não, capitão. Em 1983, Estado do Ceará, nos 3 últimos dias da administração do Arnaldo Vilucar, foi uma enxurrada de funcionários, também naquele tempo da educação. Aí veio o advento da Constituição de 88. Aí esse pessoal as pessoas que entravam com... Era um contrato, né? Antes da Constituição era diferente. É porque antes da Constituição era diferente. A própria Constituição, ela deu estabilidade, né? Ela efetivou as pessoas que já estavam no serviço público há pelo menos 5 anos em 88. Então, quem entrou de 83 para trás, quando veio a Constituição deu estabilidade para essas pessoas.
Então, aí é porque antes da Constituição era diferente, né? Nós estamos falando aqui, tudo que eu estou falando aqui é considerando a situação constitucional atual, né? Na vigência da Constituição de 88. Beleza? Enfim, gente, mesma coisa, mesmo entendimento, mesma lógica. A pessoa fraudou o concurso. Passou 30, 35 anos, descobriram que foi fraude. Aí vão anular a nomeação dela? Vão sim, vão anular e ela vai sair. Só não vai precisar devolver pelo trabalho que fez. A mesma lógica. Não existe... Oi? Tempo de serviço conta, porque ela contribuiu, sim, conta sim. Tempo de serviço conta. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, que esse aí é o agente de fato, né? Que o vínculo dele era nulo, mas ele trabalhou. Na prática, quem chegava lá via ele trabalhando, fazia o trabalho. Pela teoria da aparência, ele era um trabalhador como qualquer outro. Então, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, essa pessoa tem direito até ao FGTS, tá? Mas no dia que descobrirem, ela vai ter que sair do cargo, certo? No dia que descobrirem a ilegalidade, tá bom? Beleza, pessoal? Quanto tempo temos, David? Ah, acabou? Acabou ou está acabando? 2 minutos? Não, tá bom, tá bom. Esses 2 minutos só esclarece mesmo o que eu falei. Então, quer dizer que o que sempre recebe essa indenização, ela é descontada. O INSS, o Estado, Sim. E ela não entra Não, do regime, como servidor público, não, mas ele vai se aposentar no regime geral de previdência. Porque trabalhou, contribuiu, tem direito de contar para... Vamos lá, você passou 35 anos trabalhando ilegalmente no serviço público, você fraudou o concurso. Você não vai se aposentar como servidor público, não. Mas vai usar esse tempo para se aposentar pelo INSS, que é o regime geral. E no caso do funcionário que era em cargo, mas exercia outro... Mesma coisa. Você não vai se aposentar no cargo de delegado, você vai se aposentar no cargo de escrivão. Não, mas o valor seria em função do que ele ganha? Do que ele... a aposentadoria dele do serviço público vai ser em cima do que ele ganha como escrivão. Aí a outra parte não entraria. Gente, muito obrigado. Até a próxima aula, tá bom? Tudo de bom para vocês.